Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na oficina esperando meu carro sair. Na verdade, desde ontem que ele está dando um pouquinho de dor de cabeça. Mas vai dar certo, ele vai sair. Não sei como, mas vai sair. Então, aproveitando aqui que estou aguardando o conserto do carro, resolvi de maneira bem informal gravar um vídeo para falar um pouco sobre ansiedade. A ansiedade tem chamado a atenção do mundo inteiro. Os números de diagnósticos em relação à ansiedade são enormes. É um número, melhor dizendo, é um número muito grande, assustador. E, por exemplo, ano passado foi publicada uma reportagem, acredito que baseada em alguma pesquisa, que o Brasil lidera um ranking mundial de ansiedade. Em torno de 18 milhões de pessoas no Brasil são diagnosticadas ou foram diagnosticadas com ansiedade. Isso representa mais ou menos 26% da população brasileira. É importante que a gente entenda que existem vários tipos de ansiedade, não existe somente um tipo de ansiedade. E no meio cristão, muito se fala sobre ansiedade na perspectiva bíblica. E alguns defendem que a ansiedade é pecado, que a pessoa ansiosa é porque ela não tem fé, a pessoa ela é ansiosa porque ela é escravizada pelo diabo, inclusive já ouvi muito isso. E, enfim, sempre relaciona a ansiedade, sempre estão relacionando a ansiedade com o pecado. Pois bem, existem dois textos que acredito que são os textos mais usados para defender essa tese que a ansiedade é pecado, que são os textos de Mateus capítulo 6, versículo 25 e Filipenses capítulo 4, versículo 6. O Senhor Jesus está falando sobre a ansiedade e Paulo também fala sobre a ansiedade. Contudo, esse tipo de ansiedade, os tipos de ansiedade que o Senhor Jesus e que Paulo estão falando, não é exatamente a ansiedade que nós chamamos a clínica de ansiedade patológica ou transtorno de ansiedade, ou até mesmo alguns chamam de ansiedade clínica. Isso vai depender da abordagem do profissional da saúde. Essas ansiedades ou essa ansiedade que esses dois textos estão nos ensinando é a ansiedade no sentido da preocupação. Por que eu faço essa conclusão? Porque é exatamente isso que o contexto apresenta. Para a gente interpretar um texto de maneira correta, a gente tem que considerar o contexto. E tanto em Mateus capítulo 6 como em Filipenses capítulo 4, o texto se refere à questão da preocupação. Então, esse tipo de ansiedade que os dois textos estão trabalhando, esse tipo de ansiedade nós podemos classificar como pecado. Por quê? Porque esse tipo de ansiedade é preocupação, é falta de fé em Deus, é a pessoa que se enquadra nessa ansiedade, é aquela pessoa, aquele cristão que não acredita nas promessas de Deus e por não acreditarem nas promessas de Deus, vivem preocupados, inquietos. Isso prejudica a sua vida pessoal, familiar, social, a sua vida profissional, especialmente a sua vida com Deus. Esse tipo de ansiedade, essa preocupação excessiva é pecado, porque todo cristão que tem a sua fé em Jesus Cristo, ele deve confiar em Deus, deve confiar nas promessas de Deus, deve confiar no cuidado de Deus. Obviamente que isso é muito difícil, muito difícil. Quem nunca ficou preocupado? Eu várias vezes já fiquei preocupado e infelizmente isso ocorre. Uma boa notícia aí, pessoal, o carro saiu da oficina, tá tudo ok. E eu resolvi concluir o vídeo aqui mesmo dentro do carro. Pois bem, em relação à ansiedade, é importante destacar que existem vários tipos de ansiedade. Por exemplo, existe uma ansiedade que é considerada pelos profissionais da saúde mental, que é uma ansiedade boa, aquela ansiedade que é útil como um mecanismo de defesa, que desperta aí o teu alerta para algum tipo de risco ou perigo, para algum acontecimento ou alguma coisa que pode representar algum tipo de insegurança, que pode ameaçar a tua segurança.
representar algum tipo de perigo para você, pode representar algum tipo de perigo para você. Então, esse tipo de ansiedade que não atrapalha a tua vida, que pelo contrário te ajuda, ela é positiva. Mas também existem outros tipos de ansiedade que são consideradas patológicas, transtornos mentais ou transtorno mental ou a ansiedade clínica. Isso vai depender da abordagem do profissional da saúde. Falo isso porque nem todos os profissionais da saúde mental vão chamar a ansiedade de doença, de alguma patologia. Alguns chamam de doença, outros chamam de transtorno mental, enfim, mas esse é o assunto aí para outro vídeo. O que nós queremos destacar é que existem vários tipos de saúde, de ansiedade. Por exemplo, existe a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Existem as crises de ansiedade, que quando isso ocorre a pessoa fica completamente desconectada com a realidade. Obviamente que isso vai depender do grau. E existem também as fobias, né? Existem outros tipos. O que eu quero destacar aqui é que esses tipos de ansiedade que eu citei aqui acho que 4 tipos de ansiedade, não se encaixa na ansiedade que é trabalhada nos textos bíblicos que eu citei anteriormente, Mateus capítulo 6, versículo 25 e Filipenses capítulo 4, versículo 6. Portanto, esse tipo de ansiedade, clinicamente falando e biblicamente falando também, não é pecado, de forma alguma. Porque quando fala de ansiedade nos 2 textos que eu citei, não está falando de ansiedade patológica, não está falando de transtorno mental. Ali, esses textos que falam sobre ansiedade, quando Jesus fala e quando o apóstolo Paulo está falando sobre ansiedade, ele não está falando de TAG, ele não está falando de crises de ansiedade, ele não está falando de fobias, essas crises patológicas, de forma alguma. Portanto, é necessário a gente separar, é necessário a gente elucidar os tipos de ansiedade e entender que esses tipos de ansiedade que são consideradas patológicas ou transtorno mental ou ansiedades clínicas não são pecados. Essas ansiedades não são pecados. E aqui pensando, para concluir o vídeo, é importante destacar o profissional da saúde mental que estuda, que trabalha com seriedade, que atua de maneira técnica, ética, que faz pesquisa. Esse tipo de profissional pode ser uma bênção também para o povo de Deus. Portanto, não é pecado um cristão verdadeiro, uma mulher de Deus, um homem de Deus, procurar a ajuda de um tipo de profissional desse. Um profissional sério, técnico, que dedica a sua vida para estudar o comportamento humano, as emoções humanas, os sentimentos humanos. É óbvio que esse tipo de profissional vai ajudar, tá? E é importante destacar que dentro da teologia nós estudamos sobre a graça geral de Deus. E a partir do entendimento da graça geral de Deus, compreendemos que Deus abençoa todas as pessoas. Aquelas pessoas que confessam ser cristãs, que confessam o nome de Jesus como Senhor das suas vidas, e aquelas pessoas também que não confessam, que tem outro tipo de credo, que tem outro tipo de religião. A graça de Deus, que é chamada por alguns teólogos de graça geral, entendemos que Deus abençoa todas as pessoas. E o estudo científico, tanto da psicologia como da psiquiatria, pode ser entendida, compreendida como a graça geral de Deus para abençoar todas as pessoas. Então, gente, não tem nenhum problema. Na minha opinião, obviamente, sei que existem pessoas que não pensam da mesma forma. Também não tenho problema com isso. Estou falando aqui de maneira muito respeitosa. E creio que um profissional da saúde mental, sério, ético, que atua baseado na ciência, que estuda, que se atualiza, esse tipo de profissional pode ser uma bênção também para o povo de Deus.